Sejam bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório, acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. A incontinência urinária é uma condição que atinge um número impressionante de indivíduos globalmente, somando 400 milhões de pessoas. Se essa população formasse uma nação, ela seria a terceira mais populosa do planeta, superada apenas pela China e pela Índia. Em Portugal, a prevalência é também impressionante. Cerca de 15% dos homens e 40% das mulheres enfrentam este desafio de saúde. Bem, creio que já adivinhou. Vamos falar sobre esta doença, mas também vamos falar sobre outras doenças urológicas. Para isso, senta-se de novo no consultório, é o nosso primeiro médico repetente, digamos assim. Senta-se de novo no consultório o Dr. João Rabindranath Dias, diretor do Serviço de Urologia da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que funciona no Hospital de Tomar, em cuja biblioteca estamos a gravar. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Eu gosto sempre de conversar acerca da minha profissão, porque eu gosto daquilo que faço e então é com imenso prazer que posso partilhar algumas ideias que tenho sobre aquilo que interessa a toda a gente. Muito obrigada. Para quem nos escuta, prepare-se para aprender. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, antes de mais, que órgãos são afetados pelas doenças urológicas e como? Nós depois já vamos falar, escolhemos três, mas genericamente, quais são os órgãos afetados? Sim, o aparelho urinário é constituído pelos rins, o bexiga e vias urinárias, não é? Que são os ureteres e conduzem a urina dos rins para a bexiga e a uretra da bexiga posterior, como todos sabemos, são os órgãos comuns aos homens e mulheres, não é? Depois a urologia também aborda os temas e as patologias relacionados com o aparelho reprodutor e sexual masculino, que neste caso inclui órgãos como os testículos, a próstata, que todos nós falamos muito, e o pénis. Os órgãos do aparelho reprodutor e sexual feminino geralmente são abordados pela especialidade de ginecologia. De facto, os homens e as mulheres têm características muito próprias no que diz respeito à patologia urológica. Os homens com mais impacto naquilo que diz respeito à próstata, que é um órgão exclusivamente masculino, e as mulheres mais impacto naquilo que há bocado falou, que é a incontinência urinária. Uhum. Doutor, mas as mulheres estão habituadas a ir à ginecologista ou ao ginecologista? Os homens não estão tão habituados a ir com frequência ao urologista? Não, não há tanto esse hábito, embora, todos sabemos que a partir dos 50 anos deve-se fazer o controle principalmente do PSA, que é uma análise que nos pode fazer despistar alguma patologia prostática, mas de facto não há tanto essa tendência do homem de recorrer ao médico, por assim dizer, periodicamente, como a mulher, né, que o faz de uma forma mais natural. Regular. Tem a ver, Regular e natural. obviamente, com a gravidez, mas será que se justifica, doutora? Esta é uma relação mais próxima dos homens com, ou mais frequente com o urologista? A partir dos 50 anos, Só a partir dos 50? sim, devido aos problemas da próstata, que começam a manifestar-se geralmente a partir dessa idade, penso que se justificará, não é?
Na mulher, não tanto, porque os problemas principais que diz respeito à mulher em relação à urologia não necessitam de uma despistagem tão precoce, por assim. Existem, doutor, grupos de risco específicos para certas doenças urológicas? Quem é que deve estar mais atento? Portanto, pode-se considerar que a idade é um fator de risco, por assim dizer, comum a todos os problemas urológicos, quer no homem, quer na mulher. Claro que há sempre os fatores genéticos, os fatores ambientais, não é? E também alguns hábitos de comportamento e de estilo de vida, não é? Quais são os genéticos a que se deve ter mais atenção? Quando falo dos genéticos, geralmente estou a referir principalmente ao fator racial em relação, Uhum. por exemplo, a alguns problemas prostáticos. Sabemos que o cancro da próstata é mais prevalente nos indivíduos de raça negra do que nos indivíduos de raça caucasiana. Estou a falar também de alguns tipos de doenças renais que estão mais ligados a certos tipos de etnias. Depois há também problemas urológicos que resultam de mutações genéticas, de expressão cromossómica de certas proteínas. Não existe, como existem os bracas para o cancro da mama, não existem nesta área marcadores, exames já genéticos para despiste. Não, ainda estão em fase de desenvolvimento, mas não são ainda aplicados na prática clínica, por assim dizer, cotidiana. Por enquanto. Por enquanto ainda não. Quais são os sinais ou sintomas que indicam que uma pessoa genericamente, ainda estamos a falar genericamente, deve procurar um urologista? Claro, a dor é aquele sintoma que é desagradável e, portanto, incute sofrimento e faz a pessoa procurar ajuda para o seu alívio, não é? E nesse caso, eu falo da dor nas costas, que é frequente, Não asso- fundo das costas, não é, sim, doutor? sim, que é frequentemente associada como de origem renal, mas Uma dor lombar. dor lombal, chamada lombalgia, não é? Em termos Uhum. técnicos. Mas, por incrível que pareça, a dor própria, verdadeiramente de origem renal, é muito pouco frequente em relação a outro tipo de causas para a dor lombar. Agora, a cólica renal, que é a única dor, por assim dizer, que podemos considerar como de origem renal e que se reflete nas costas, é uma dor muito típica, muito característica, tem particularidades próprias. É como, doutor? São picos de dor? É uma São dor é uma dor insistente? muito é uma dor não, é uma dor muito intensa, Uhum, que não deixa a pessoa estar parada. uhum. Lembro dos meus tempos de faculdade que havia uma mnemónica que dizia que a dor nefrética é frenética, enquanto a dor hepática é apática. A dor hepática, que é de origem do Uhum. fígado, faz a pessoa estar quieta, enquanto a dor renal faz a pessoa não consegue estar quieta, porque a pessoa tenta encontrar uma posição de alívio e não consegue. Portanto, a pessoa mexe por todo lado e é uma dor muito intensa em vai e vem. Não é uma dor tipo unha, é uma dor constante, uma dor que se exacerba com os movimentos. Isso faz lembrar realmente que possa ser de origem osteomuscular, Verdadeiramente incómoda. muito incómoda, que faz com que a pessoa, passado pouco tempo, tenha de recorrer realmente a É uma ajuda, urgência. a uma urgência, a ajuda médica, sim. Porque muitas vezes os analgésicos que tomamos em casa, para um tipo de dor de cabeça, ou outro tipo de dor mais ligeira, podem não ser suficientes e pode ser necessário a administração do analgésico por via parentérica, como nós chamamos, porque é por via endovenosa ou via intramuscular, e portanto isso só realmente a nível de um serviço de urgência, quer do centro de saúde, quer dos hospitais. Claro que agora devemos sempre primeiro ligar para a linha SNS 24, não é? Porque se for um tipo de dor, faça apontar para que seja de origem renal ou até de origem osteomuscular, com certeza que o aconselhamento da toma do analgésico poderá ser Poderá suficiente ser para suficiente. resolver o problema e evitar uma ida ao serviço de urgência. Que outros sintomas, doutora? Por exemplo, sangue na urina? Sim, o sangue na urina é um outro sintoma, ao mesmo tempo sinal, não é? É sintoma porque a pessoa sente e sinal porque o vemos, que não deve ser descurado. E digo isto porque muitas vezes
As pessoas por si só desleixam-se, pensam que é uma infecção urinária. Outras vezes, mesmo os colegas de medicina geral interpretam como sendo uma infecção urinária e muitas vezes vão passando meses Não dão com grande toma, não dão grande importância. importância, vão passando meses com toma de antibióticos e que o problema não passa, e depois, muitas vezes, algum problema mais grave que esteja por trás continua a desenvolver-se, não é? Pode ser oncológico, inclusivamente. Sim, sim. A causa mais frequente de sangue na urina, por incrível que pareça, é a neoplasia da bexiga. E, portanto, são situações que, se deixar passar algum tempo, evoluem, né, como nós sabemos, e, portanto, não devem ser descuradas. E, portanto, a minha atenção, exato, vai para avisar as pessoas que tenham esse problema, que não se desleixem e que, assim que possam, procurem um médico, porque há uma questão, é que muitas vezes este sangue na urina é indolor, não causa nenhum sofrimento e a pessoa só o vê, não é? E não causando sofrimento tem tendência a desleixar-se. Outras vezes também pode ser algumas pessoas que têm algum pudor, penso, algum sentido de vergonha, mais algumas pessoas de idade, porque há casos desses, de pessoas de idade que aparecem e a família diz que não sabiam de nada porque a pessoa nunca disse, e quando disse já tinham passado meses de estar a urinar sangue e a própria família que coabitava com a pessoa não sabia. Aliás, à volta das doenças urológicas há um bocadinho não é esta nuvem de Principalmente, preconceito, pois, quando é humano. sim, claro, claro, principalmente das pessoas de gerações mais antigas, não é? Em que havia uns certos tabus em relação a tudo que era Mais íntimo relacionado com intimidade, e com os órgãos sexuais, com os não é? órgãos sexuais, no fundo, porque a urina sai pelo pênis, né, e pela uretra que está junto à vagina, não é? Penso que pode ter alguma relação com esse problema. Depois, não posso deixar também de falar dos sintomas do aparelho urinário baixo. Abarca todo o tipo de sintomas da micção, relacionadas com a micção, tanto no homem como na mulher, que podem ser desde o jato fraco, desde urinar muitas vezes, que nós dizemos poliaquiúria, urinar muito durante a noite, que chamamos noctúria, hum, a sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, algum ardor a urinar, e claro, esses são tipicamente relacionados com as patologias urológicas, não é? Ou seja, doutor, a micção é um sinal de saúde. Sim, sim. A micção saudável deve ser aquela em que a pessoa sente que esvaziou a bexiga por completo, que não seja muito frequente, que não perturbe o sono durante a noite. Essa, por assim dizer, é a micção saudável, não é? Quer no homem, quer na mulher. No homem, muitas vezes não acontece por causa da próstata, a partir de uma certa idade, não ter essa tal micção saudável. A pessoa urina sim, mas não saudavelmente. E na mulher, também a partir de uma certa idade, principalmente a partir da menopausa, devido à grande associação que há nesta faixa etária com a bexiga hiperativa, que é muito frequente na mulher, Que, essa que micção implica também deixa, micções mais frequentes, é isso? como eu costumo dizer, a bexiga hiperativa, no fundo, é como as crianças que não são obedientes aos pais. Isto é, a bexiga deixa de estar obediente ao cérebro e tem contrações involuntárias, independentemente do comando cerebral que acontece numa pessoa normal. Como todos sabemos, numa pessoa normal, o reflexo da micção faz com que, quando a bexiga tem um certo volume de urina, o nosso cérebro interpreta como havendo necessidade de esvaziar, mas se não estamos num sítio socialmente próprio para isso, o cérebro diz à bexiga para estar sossegada e ela obedece. Numa pessoa que tem bexiga hiperativa, acontece que a bexiga está desobediente ao cérebro. O cérebro diz para estar sossegada, mas ela contrai. E então acontece tal incontinência urinária por bexiga hiperativa, que realmente é muito frequente nas mulheres a partir da meia-idade, principalmente a partir da menopausa, que tem também a ver com a falta depois de hormonas, de estrogénios, da progesterona. Não se sabe ainda bem os mecanismos causadores da bexiga hiperativa, mas tem a ver com depois fatores neurológicos que fazem com que a bexiga fique, por assim dizer, descomandada do cérebro. Eh, É o mesmo, por exemplo, quando se tosse ou quando há perdas de urina involuntárias? Essa pergunta é muito pertinente. Não, é totalmente diferente. Pois, Totalmente diferente. imagina que sim. Já que estamos Porque agora a tem a falar, ver com os músculos, não é? Suponho. não é com os músculos. Já que estamos a falar de incontinência urinária, Uhum. posso referir o seguinte: há três tipos de incontinência urinária. Dois tipos puros e um tipo que é uma mistura de dois.
dos dois puros. Um tipo de incontinência urinária é a incontinência urinária, como acabamos de falar, por bexiga hiperativa. Isto é, a bexiga está muito desobediente ao Ah, não. cérebro e contrai sem que o cérebro o permita e a pessoa molha-se, não é? Portanto, chama-se incontinência por bexiga hiperativa. O outro tipo de incontinência urinária é porque existe uma certa flacidez do períneo, que acontece a partir de uma certa idade, não muita idade, não é preciso ter muita idade, às vezes na mulher e muito frequentemente na mulher até pré-menopáusica, 40 e tal. 30 e tal, 40 30 e e tal, tal. muitas vezes a partir dos 30 e tal anos, tem a ver também com os partos, com os trabalhos de parto, etc. E aí o que acontece é um fenómeno, um mecanismo totalmente diferente. O que acontece é quando a pessoa tosse, quando espirra, quando sobe escadas, quando faz exercícios físicos, a uretra mexe. E a uretra, ao mexer, porque o períneo, que é a parte de baixo do nosso corpo, não é? Quer dos homens, quer das mulheres, chama-se períneo, está mais flácido. Quando a uretra mexe, há um ângulo entre a uretra e a bexiga que se desfaz e permite a saída da urina. Portanto, são dois tipos de incontinência totalmente diferentes, puros. Portanto, a incontinência urinária chamada por esforço, ou ao esforço, ou com esforço, que é por hipermobilidade da uretra, e incontinência urinária por bexiga hiperativa. Tem grande importância estes dois tipos de incontinência urinária puros, porque os tratamentos são totalmente distintos. Já agora, eu disse que havia três Uhum, tipos de uhum. incontinência. Há mulheres que estão naquela meia-idade e que poderão ter associados os dois tipos de incontinência urinária puros. É, poderão ter bexiga hiperativa com hipermobilidade da uretra. Por isso é o terceiro tipo, Uhum. que é uma mistura destes dois puros. Se calhar podemos dizer já quais são as formas de tratamento, não, Enfim, doutor? eu posso falar nisso. É muito importante porque o tratamento cirúrgico aplica-se às mulheres com incontinência urinária ao esforço, pura ou com algum componente de bexiga hiperativa, enquanto as mulheres com bexiga hiperativa causando incontinência não devem ser operadas porque Uhum. podem ficar piores. Pois. O tratamento medicamentoso, nesse caso, é o indicado. Embora vários fármacos que existem no mercado não têm, por vezes, grande eficácia, têm efeitos secundários que não são, por vezes, de menosprezar, e por vezes também o outro fator que faz a perda de aderência à terapêutica é o fator preço. Alguns, um e outro, quando aparecem no mercado, não são comparticipados e são relativamente dispendiosos e as pessoas deixam de os tomar porque não conseguem comprar. Mas isto para dizer que o tratamento é totalmente distinto, portanto é importante destrinçar qual é o tipo de incontinência que a mulher tem. Quando existe uma mulher com os dois tipos de incontinência, poder-se-á fazer o tratamento cirúrgico, mas costumamos avisar sempre estas mulheres que podem também ter de tomar a medicação. Portanto, é fácil perceber. Tem de se fazer os dois tipos de tratamento muitas vezes, ou ser operado e tomar medicação. Outro fator muito importante da minha experiência é que a incontinência urinária ao esforço ou por esforço, como eu disse, ou com esforço, acontece geralmente na mulher mais jovem, que tem realmente uma incontinência urinária de esforço impactante para a sua vida do dia a dia, e é essa a indicação cirúrgica, não é? É quando a incontinência urinária perturba a sua vida cotidiana. A indicação cirúrgica é essa. Uhum. Portanto, eu costumo E, dizer que é uma situação em que o doente é que manda. O doente também não está bem dito, porque a incontinência urinária não é uma doença. Eu costumo uhum. dizer, a incontinência É urinária uma condição, é não? uma perturbação da saúde. Uhum. Isto é, como sabe, a Definição de Saúde da OMS é muito englobante. É qualquer perturbação do nosso bem-estar e não só ausência de doença, não é? E, portanto, qualquer perturbação do nosso bem-estar é uma falta de saúde. Portanto, eu costumo dizer que é mais um problema de qualidade de vida, incontinência urinária, do que doença. Não é propriamente uma doença no sentido de que não há propriamente uma avaria de um órgão. É mais um fator que pode ser Desconfortável, desconfortável, inibidor. exatamente Sim. perturbante da sua qualidade de vida. Agora, é importante salientar isto: é que a incontinência urinária ao esforço geralmente é da mulher jovem, da minha experiência, Uhum. enquanto a incontinência urinária por bexiga hiperativa ou mista é já da mulher com mais idade, na idade perimenopausa ou após menopausa. É muito frequente a incontinência urinária ser por bexiga hiperativa. Vamos passar para outra área que também é muito, não tem tanto preconceito, mas que é muito frequente nas mulheres e muito perturbadora Uhum. até para algumas delas que têm com muita frequência, que são as infecções urinárias.
Entre as mulheres disse muito, não é? Que é, pronto, lá veio outra vez. Exatamente, Isto quando se fala das infecções urinárias de repetição, não é? Quando claro. vê muitas vezes. Doutor, como é que se pode prevenir? O que é que se faz? Enfim, Sim, queria ouvi-lo há sobre isso. há alguns gestos que se podem fazer para prevenir. A infecção urinária, temos nós saber, eu costumo dizer às senhoras, que decorre do facto de ser senhora. Portanto, é quase uma condição sine qua non para a infecção urinária. E as pessoas perguntam É porquê? anatomicamente, tem a ver com a Exatamente, tem a anatomia, ver com a anatomia e tem a ver com a fisiologia. Tem, exposição. tem a ver com a anatomia porque as mulheres têm uma uretra muito mais curta que a do homem, tem 2 a 4 centímetros, enquanto no homem a uretra tem 16 a 20 centímetros, e as infecções urinárias, as vulgarmente chamadas cistites, que são infecções da bexiga, acontecem porque os micróbios entram do exterior para o interior. Portanto, são micróbios da própria pessoa que estão na zona cutânea da genitália que penetram e vão causar a infecção urinária. Portanto, além da uretra, do tamanho da uretra, também tem a ver com o fator hormonal. Uhum. Mesmo nas mulheres da idade fértil, em que ainda existe estrogênios e progesterona, a bexiga é muito sensível a alterações hormonais e muitas vezes o método anticonceptivo, como a pílula ou o dispositivo intrauterino, que tem hormonas, podem fragilizar ou, pelo contrário, podem favorecer uma maior resistência às infecções urinárias. Portanto, a bexiga sofre influências das hormonas Uhum. durante o ciclo menstrual. Aqui há muitos mitos, doutor, portanto gostava que esclarecesse alguns deles. A questão, por exemplo, que quando se faz depilação, enfim, a perda da pilosidade que existe Sim. naquela zona favorece ainda mais as infecções, certo ou errado? Pode acontecer, não por esse motivo. Como todos nós sabemos, quando há o remover de pelos, há a libertação dos micróbios que estão nos folículos pilosos, por assim dizer, estão quietos e, portanto, há a libertação desses micróbios. Esses micróbios, claro, se a pessoa não tiver alguns cuidados que eu posso dizer que estão incluídos na prevenção das infecções urinárias, podem suscitar realmente uma infecção urinária por esse mecanismo. Não pela falta de pelos propriamente, porque os pelos não são, por assim dizer, uma barreira ao aparecimento das infecções urinárias, não é? E isso imbrinca com aquilo que ia dizer que é um método preventivo. Portanto, já disse que havia dois fatores que podem realmente favorecer as infecções urinárias da mulher. Um é anatómico, que é a uretra mais curta, o outro é fisiológico, que tem a ver com o sistema endócrino, não é? Com as hormonas. E, portanto, eu costumo dizer às senhoras, como não podemos mudar isso, não podemos aumentar a uretra às senhoras, nem podemos retirar as hormonas ou pôr hormonas às senhoras, portanto é muito difícil manipular esses fatores que são predisponentes para as infecções urinárias, temos que contrariar esses fatores que as mulheres têm para as infecções. Quero aqui salientar que, na minha experiência, a partir da adolescência, há infecções em qualquer fase da vida. Tenho, tenho moças novas que me procuram por infecções urinárias a partir dos 20 e tal anos, Uhum. como tenho pessoas que procuram na meia-idade, como tenho pessoas que procuram a partir da menopausa. É raro em crianças. Em crianças é. Aliás, a infecção urinária, quando existe na primeira infância, deve ser É grave? avaliada. Não quer dizer que seja grave, mas deve ser avaliada no sentido de despiste de alguma malformação congénita que possa haver do aparelho urinário. Uhum. A partir da adolescência e da puberdade, não é? Com o aparecimento das hormonas, realmente o aparecimento das infecções urinárias acontece. E tenho mulheres que têm na idade fértil e depois da menopausa, de um momento para o outro deixam de as ter, É misteriosa. não se sabe bem porquê, exato. E assim como tenho o contrário, tenho mulheres que às Uhum. vezes dizem que nunca tiveram e a partir da menopausa começam a ter. E os fatores que nos podem fazer prevenir as infecções urinárias incluem, número um, muito simples, a ingestão abundante de líquidos. Uhum. Parece banal o que se diz, Uhum. mas não é tão banal assim, porque se nós ingerirmos muitos líquidos, a urina vai estar diluída e, portanto, os micróbios, como eu disse há bocado, que penetram na bexiga, não vão ter capacidade de proliferarem ao ponto de produzirem uma infecção urinária, Ok. vai causar a infecção Fica urinária. esclarecido. Exato. Última pergunta sobre a infecção urinária e na idade maior e demência. Sim, a infecção urinária pode acontecer em alguns estados de demência por uma razão.
quando há uma demência, principalmente a que se fala mais é de Alzheimer, não é? A bexiga tende a ficar uma bexiga disfuncional. Isto é, ao contrário da bexiga hiperativa, muitas vezes é uma bexiga que não contrai, que não esvazia. E, portanto, a bexiga, a urina fica com um grande resíduo depois de cada micção, a bexiga fica com um grande resíduo e essa urina tende a causar infecção devido ao fato também de não sou com demência, geralmente não ter capacidade para ingerir líquidos em quantidade suficiente e aliada a esta disfunção vesical que pode acontecer pelo fato do cérebro ter alterações do seu funcionamento, pode realmente levar a um aumento da infecção Portanto, é urinária. concomitante, não é? É concomitante, exatamente. Fazemos uma pequena pausa na conversa com o diretor do Serviço de Urologia da ULS do Médio Tejo. Vamos escutar a Diana Ralha com as informações úteis desta emissão. Voltamos em seguida. Até já. Hoje falamos de algo simples, mas poderoso: a amamentação. Amamentar é amor. E agora na ULS Médio Tejo, AMA significa isso mesmo também. 3 letrinhas apenas de uma sigla que compõe o nome da linha de apoio à maternidade e amamentação da ULS Médio Tejo. Sabemos que os primeiros dias com o bebê são maravilhosos, mas também podem estar cheios de dúvidas, de cansaço e de insegurança. Quem já passou por este novo mundo sabe que é bonito, sim, mas também pode ser um caos de tanto amor. Será que o bebê está a mamar suficiente? Por que é que ele chora tanto depois de mamar? Será que o meu leite é fraco? Estou cheia de dores a amamentar e agora o que faço? E se eu não conseguir dar peito ao meu bebê? Calma, respire. O seu leite não é fraco, o seu corpo não falhou e não é a única com dúvidas. E para responder a estas perguntas e a tantas outras, nasceu o projeto AMA da ULS Médio Tejo, uma linha de apoio disponível 24 horas por dia, todos os dias, destinada a quem precisa de ajuda, orientação ou simplesmente de alguém que escute do outro lado da linha. O número é 912 536 745. Vou repetir: 912 536 745. Atenção, este apoio não é só para mamãs. Pais, avós, parceiras, parceiros, amigos, todos eles são bem-vindos a ligar. Porque para criar um bebé, como diz o provérbio, é preciso uma aldeia e ninguém tem de o fazer sozinho. Quem atende a linha AMA da ULS Médio Tejo são enfermeiras e enfermeiros especialistas da Unidade de Neonatologia do Hospital de Abrantes. Pessoas que sabem muito, mas acima de tudo, sabem cuidar com o coração. E se for preciso mais acompanhamento, há também disponíveis consultas presenciais de apoio à amamentação, quer nos hospitais de Abrantes e Torres Novas, como também em várias unidades de cuidados de saúde primários da nossa região. Portanto, se desse lado está a viver a aventura da parentalidade ou a ajudar quem está a viver, lembre-se disto. AMA 912 536 745. Porque amamentar é mais do que alimentar, é amar. E a ULS Médio Tejo está aqui para ajudar a cuidar dos seus. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. Desta vez falamos sobre algumas doenças urológicas. Para isso está connosco o Dr. João Carlos Rabindranath Dias, diretor do Serviço de Urologia da ULS do Médio Tejo. Vamos lá, doutor. Vamos falar, doutor, sobre a hiperplasia da próstata. É uma condição, é uma doença, como é que se define e o que a caracteriza? Sim, a hiperplasia da próstata realmente não se pode considerar também propriamente uma doença. Todos nós sabemos que faz parte, mais uma vez, do processo de envelhecimento do homem, a próstata ir aumentando de volume.
Em termos teóricos, sabes que a partir dos 20 anos, microscopicamente, já a hiperplasia benigna da próstata começa a Curioso. existir a partir dos 20 anos, exatamente. Não se pode considerar também uma doença por uma razão, é que a hiperplasia benigna da próstata acontece eh, promovida pela hormona masculina, testosterona. Portanto, é uma hormona do corpo do homem vai ser o fator desencadeador da hiperplasia benigna da próstata, não é? E, portanto, nesse sentido, não podemos considerar que seja uma doença, é mais Uhum. um fator próprio do envelhecimento do homem, do aumento da idade, do passar dos anos, conforme se queira chamar. Quanto maior for o tempo de exposição à testosterona, maior será, claro, o aumento do volume da próstata, porque, como compreende, à medida que vai passando os anos, mais exposto está, mais exposta está a glândula aos efeitos da testosterona. Uhum. Forma de prevenção, autoobservação é importante, doutor. O que é que os homens devem ter em conta relativamente a esta questão? Hum, Prevenção dos sintomas não há propriamente maneira de fazer. O que acontece é que os homens devem estar atentos é quando começam a ter algum enfraquecimento do jato, portanto os sintomas do aparelho urinário baixo, aumento de frequência das micções, o sentir que não esvazia a bexiga por completo. Digo isto por uma razão, é que existem neste momento fármacos altamente seletivos para a próstata e com uma eficácia muito boa, que não se podem considerar propriamente fármacos que vão tratar uma doença, mas sim fármacos sintomáticos e muito seguros, porque são muito seletivos para a próstata e que devem ser tomados, isso sim, no seu devido tempo, porque devemos saber que quando a pessoa está a urinar com esforço, estamos a subcarregar a bexiga, o trabalho da bexiga. E depois a bexiga começa a ficar, por assim dizer, fraca. Eu costumo comparar, nós, se empurrarmos um móvel 100 metros, temos um certo tipo de cansaço, mas se empurrarmos 1 quilómetro, vamos cansar-nos mais, o mesmo móvel, não é? Portanto, se a bexiga estiver exposta a um esforço durante muito tempo, claro que vai ficar mais fraca, fica cansada, por assim dizer. E, portanto, o que se deve alertar os homens é que, principalmente a partir dos 40, 50 anos, se começam a sentir que o seu jato está a ficar mais fraco, que têm necessidade de ir à casa de banho mais vezes, que a bexiga não esvazia por completo, etc., procurem um médico, porque os fármacos são altamente seletivos e muito eficazes, e o alívio sintomático é importante para evitar a subcarga da bexiga. Não há O propriamente jato que é prevenção. entrecortado e não contínuo é sinónimo de alguma coisa? Pode também ser incluído no Porque deve ser chamado. contínuo. Sim, sim, Deve ser contínuo, contínuo. sim. E como nós dizemos, deve ir para a frente e não para os pés, não é? Uhum. Ser grosso e forte e ir para a frente e não fino e fraco e vir para os pés. Quando os homens começam a ter os primeiros sintomas, se veem que estão a perturbar a sua vida, não se devem desleixar também, devem procurar um médico. Nós gravamos, doutor, gravamos já uma emissão sobre o cancro da próstata. É sempre um prazer falar consigo, porque falamos sempre destes temas que são, muitos deles, muito tabu. Tenho só uma última pergunta para lhe fazer e que tem a ver com uma parafernália enorme de. Não são medicamentos, são não é? Para farmácia enorme que existe, sobretudo para a população masculina, que tem a ver com a prática sexual e com os efeitos que isso pode ter. O que é que o doutor pensa sobre isso? O que é que aconselha? Olha, eu em relação à hiperplasia benigna da próstata, em relação até aos problemas sexuais masculinos, em relação às infecções urinárias nas mulheres, são todos eles problemas que muitas vezes a chamada fitoterapia, que são medicamentos de origem natural, portanto extraídos de plantas, podem ter benefício. Eu aconselho sempre, é um conselho meu, que sejam comprados em locais próprios como as herbanárias, Uhum. que não Ou têm qualquer farmácia, a farmácia também para tem. farmácias, sim, Uhum. produtos de herbanária ou para farmácia, que são teoricamente mais seguros. Muitos pacientes já me perguntam: doutor, se comprar pela internet há sempre uma certa mais obscuridade, não é? Porque nós não sabemos Uhum. o que é que está por trás dessa plataforma que temos à nossa frente. E, portanto, costumo dizer que há que ter um certo cuidado, porque muitas vezes podem ser
medicamentos que não são fiscalizados e que logo a sua qualidade pode ser duvidosa, eventualmente ter efeitos cancerígenos e, sinceramente, não aconselho. Agora, produtos de herbanária, fitoterapia, para estes problemas, como disse, infecções urinárias, hiperplasia da próstata, problemas sexuais masculinos, até para certos tipos de litíase do aparelho urinário, que são as pedras do aparelho urinário. Os Não, chás, os o chá chás, os chás, quebra-pedra. quebra-pedra, tenho grande fé nisso, eu próprio, porque eu já tive doentes que realmente com este tipo de Bom produtos dizer isso. ficaram com os rins muitas vezes limpos daquilo que nós chamamos as areias, porque são pequenos cálculos que estão disseminados pelos rins e com os chás quebra-pedras e outro tipo de chás conseguem limpar os rins, por assim dizer. Que boa notícia, doutor. Fica a boa notícia, fica o alerta, enfim, ficam todas estas informações muito importantes. Doutor, muito obrigada mais uma vez por ter estado no Haja Saúde. Nós voltamos daqui a 15 dias com mais informações preciosas sobre a nossa saúde, para que haja saúde, sobre saúde, pela sua saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais: Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézere, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde.